Imagina que você está numa noite em uma taverna e em cima de um dos barris você acha um gato preto. Você gosta dele, você faz uns carinhos, ele ronrona pra você e você decide levar ele pra casa. Tudo parece muito bem, muito legal, só que a presença desse gato acaba te fazendo lembrar de algumas coisas criminosas que você cometeu ultimamente. Do que eu tô falando? Eu estou falando do conto do grande contista Edgar Allan Poe chamado O Gato Preto. É um conto de 1849, se eu não me engano. É um conto bem conhecido. Provavelmente você já pode ter ouvido falar ou até lido essa história. Eu particularmente li desse livro aqui, né, que são só os contos do Edgar Allan Poe, mas você acha esse conto em qualquer lugar. Ele é um conto bem popular, né? Antes de continuarmos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu estou começando um projeto onde eu te conto um conto, onde a gente vai vir aqui revisitar diversas histórias, onde muitas vezes as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, de diversos escritores, para mostrar, né, para as pessoas poderem conhecerem, no caso, a gama diversa que nós temos de contos, que são histórias curtíssimas, que você lê em menos de uma hora e que são extremamente incríveis, né? Cada um do seu gênero. Eu vou começar com um dos meus contos favoritos, como eu já falei pra vocês, é O Gato Preto, também de um dos escritores que eu gosto bastante, que é o Edgar Allan Poe. Vem conhecer comigo a história, o conto de O Gato Preto. Quem conta essa história pra gente é o nosso protagonista. A gente não sabe o nome dele, mas ele tá bastante ávido pra poder contar essa tragédia que aconteceu na vida dele, que ele diz pra gente, já deixa de antemão, que muita gente não vai acreditar no que ele tá querendo dizer, porque parece tudo só alguns incidentes domésticos, mas que, como segundo ele vai morrer amanhã, ele precisa contar e colocar essa história pra fora. Ele começa dizendo pra gente que ele foi uma criança que sempre gostou de animais, né? Desde criança ele tinha essa amabilidade com os bichinhos e quando ele cresceu não foi diferente. Nosso protagonista ele se casa e a esposa dele sabe dessa predileção para os animais, então ela arranjou um monte de bicho para ele. Cachorro, passarinho, papagaio, peixe e o principal de todos deles, um gato preto. O nome desse gato, ele é Plutão e ele é o gato favorito do nosso protagonista. Eles tinham muita sinergia juntos, né? Então onde que ele ia, o gato ia atrás, o gato gostava de ficar grudado nele, se esfregando nele, até pra sair de casa ele conta pra gente que era um problemão porque o gato ia atrás dele. Só que os anos foram se passando e o nosso protagonista foi ficando um homem mais amargo, mais de coração um pouquinho mais duro. A gente entende aqui, fazendo um adendo, até porque o Edgar Allan Poe, ele não faz uma enrolação aqui pra gente, que o nosso protagonista, ele tem problemas com bebidas, né? Então ele se torna um alcoólatra e aí quando ele bebe, o negócio fica esquisito. Então ele só começou como um homem muito amargo, muito enfesado durante a sua embriaguez, mas com o tempo ele começou a descontar essa raiva em outras pessoas. A primeira pessoa que começou a sentir essa ira do nosso protagonista foi a esposa dele, então ele admite que teve violência, mas isso logo também sobrou para os pobres animais. Quem passava mais das fúrias ali do nosso protagonista era o Plutão, o gato preto, um grande, gordinho gato preto. Mas até o Plutão, que era o grande parceiro do nosso protagonista, não conseguiu escapar muito desse destino. E aí nosso protagonista também batia no próprio gato. Até que um certo dia, uma certa noite, ele tem os seus surtos aí de violência, ele vai pra cima do gato e o gato revida, né? Os animais revidam se eles são, né, ameaçados, né? Então, além dessa raiva da embriaguez, o nosso protagonista também ficava irritado com o gato tá evitando ele também. Então, nessa certa noite, ele tenta pegar o gato acaba revidando, porque tá assustado, tá com medo, e aí ele toma uma atitude bem bosta. Ele pega um canivete, ele tá com um animal agarrado no braço, e ele arranca o olho do bichano. Então no dia seguinte, ele acordou e ele viu o que ele fez com o gato, se sentiu muito mal, é o mínimo que ele podia ter sentido, mas infelizmente ele não parou com a bebida, continuou a violência também, e o gato, como comentei, fugindo dele, porque estava traumatizado, ele se curou do olho, ficou bem do olho, digamos assim, não sentia mais dor, mas ainda
obviamente, fugir aí do seu dono, né? E isso foi crescendo esse rancor dentro do nosso protagonista, além do fato da bebedeira em si. E aí ele decide escalonar um pouco mais dentro da sua mágoa, o que já não era suficiente, ele ter arrancado o olho do gato. Ele decide dar um fim no nosso Plutão. Então, o gato continuando fugindo dele, né? E ele, nessa mágoa, que o gato não queria ficar mais perto dele, a culpa do que ele fez, e juntando tudo isso no grande pote de merda, que é o álcool. Então ele decide algo que resolveria o rancor dele. Ele pegou o Plutão, o nosso grande gato preto, pega um laço e o pendura em uma árvore. Tá bom pra vocês ou vocês querem mais? Então o nosso gatinho foi-se, e na mesma noite daquele mesmo dia, das cortinas do quarto dele, inicia-se um fogo, inicia-se um incêndio. Puta, pegando fogo, bicho! Não absolutamente nada, o pessoal tava dormindo, simplesmente fogo, né? O que não é tão estranho, porque a gente tá falando de um conto que ele escreveu em 1849, se eu não estiver errando aqui a data. Não existia energia elétrica, tudo era vela, lamparina, então o incêndio não seria tão estranho assim. Mas foi um incêndio bem violento, ele sobreviveu, a esposa dele também tinha eu acho que ele usa esse nome, que é uma criada, uma empregada ali da casa, consegue sobreviver por pouco, né? Mas a casa é totalmente destruída, ele perde tudo, todo o dinheiro dele, todos os bens materiais, ele perdeu ali naquele incêndio. Só que dos destroços, apenas uma parede ficou em pé. Da casa inteira, a casa virou pó, virou cinza, virou escombro. Uma parede sobreviveu. Então, e se hoje em dia a gente já vai, né, pra assistir curiosos sobre qualquer coisa que tem na rua, imagine em 1849 que não tinha televisão. Eu acho que não tinha televisão. Mas muito menos rede social, YouTube, para poder assistir. É lógico que ia ser uma atração quase que turística você ir lá e ver uma casa que foi incendiada e virou escombro. Só que dessa casa sobreviveu uma estrutura, uma parede, né? E todo mundo foi lá ver a parede sobrevivente. E nessa parede tinha algo muito estranho, muito inusitado, que todo mundo ficou olhando assim, diferente isso daqui, né? E aí o nosso protagonista foi lá ver o que tanto o pessoal tava, E aí, pessoal, aquela parede era exatamente a parede que era do quarto dele, da cabeceira ali do quarto dele. E aí, desenhado na parede, né, era um desenho de um gato enorme com uma corda no pescoço. Na cabeceira da cama dele, do quarto que iniciou o incêndio. Então ele fica confabulando um pouquinho sobre o que será, o que é isso que aconteceu, será que alguém fez isso, viu o gato pendurado, jogou. Ele faz algumas suposições, tentando explicar essa estranha, terrível coincidência. E aí, nos dias seguintes, ele se sente muito culpado por ter matado o gato e todo esse mistério em volta do incêndio. E aí ele decide, vou já ser uma maneira de resolver todas essas crises mentais, além de ir pros alcoólicos anônimos. Não, lógico que não. Que eu acho que também talvez não existisse em 1849. Mas ele decide o quê? Eu vou arranjar outro gato. Perfeito, vai resolver todos os problemas, os traumas, todas as merdas que eu fiz. Vamos arranjar outro gato. E aí, numa certa noite, ele tá numa taverna. E achei legal que no livro ele não começa dizendo que ele estava numa taverna. Ele usa o termo antro mais que infame. Depois ele especifica que estava numa taverna, mas assim que ele inicia o texto dizendo onde que ele estava, num antro mais que infame. Então ele estava lá nessa taverna, e aí em cima de um dos barris ali, ele acha uma coisinha, peludinha, gordinha, grandinha, um gato preto. Então ele chega, lógico, quando ele vê, ele já lembra do Plutão, né? Só que aquele gato, ele não era igual ao Plutão. Existiam umas diferenças. Esse gato, ele tinha
a parte de baixo na barriga uma mancha branca, porque o Plutão ele é gordinho, todo pretinho. Esse não, esse era um gordinho, pretinho, só que ele tinha uma mancha branca. Só que ele conta pra gente que é uma meio sem contorno, tipo uma mancha, sem contorno, sem uma forma definida, só uns pelos brancos lá na barriguinha. Então ele chega pro taverneiro, ele até se propôs a comprar o gato, mas o taverneiro falou assim: mano, nunca vi esse gato, meu não é, leva aí, né? E aí ele faz carinho no gato, o gato corresponde ele, né? Ele decide levar o gato e o gato ele vai numa naturalidade assim, junto com ele, e eles vão pra casa. No dia seguinte, que aí o nosso protagonista, ele foi olhar o gato assim, mais sóbrio, né? Aí ele foi perceber que o gato também tinha uma outra característica. Ele não tinha um dos olhos. E isso deixou ele muito bolado. Se esse cara já tava bolado, já todo esse tempo da história, que tipo, pouquíssimo pegou ele tranquilo, olhando o gato que não tinha o olho, ele era tão parecido com um Plutão, esse cara ficou horrorizado. E pro azar dele, o gato parecia gostar muito dele, porque ele fazia igual o Plutão fazia antes. Seguia ele, pedia carinho, se arranhava nele assim pra subir. Sabe quando quem tem gato? Eu não tenho gato, tenho um cachorro que vale por 17 cachorros, mas de vez em quando ele tenta fazer isso, te escalar assim pela sua roupa. O gato fazia isso. Ele dormia e ele acordava com um gato baforando a cara dele. Então ele ficava muito horrorizado com esse gato, porque esse gato lembrava o Plutão, lembrava o que ele fazia. E a esposa dele tinha que ficar falando assim: então, meu amor, meu coração, doçura da minha vida, homem de paz e amor, não é o mesmo gato. Esse gatinho tem uma manchinha na barriga. Plutão se foi. Só que, se não fosse suficiente já o terror que esse cara já tava, ele começou a ver a mancha. Lembra da mancha que eu falei mais cedo pra vocês? A manchinha branca, que não tinha um contorno, que era só uns pelos brancos. Agora pra ele, a mancha branca tinha um desenho muito bem definido, que tinha o formato de uma forca. E aí esse cara tá boladaço. Só que ele nunca botou a mão assim nesse gato preto. Nunca fez mal a ele, né? Mas era bem evidente que em algum momento vai acontecer. Ele tava muito traumatizado com o que aconteceu com o Plutão, com esse gato esquisito que não tem um olho, é igual o Plutão, tem uma mancha branca na barriga que é formada de uma forca. Mas segura aí que eu disse que piorava, né? Então, num certo dia, ele tá indo com a esposa, ele trocou de prédio, né? Que a casa dele pegou fogo e tá morando em outro lugar. E ele tá indo pra adega. A gente entende ali que a adega provavelmente deve ser o porão ali da casa. E ele tá indo pra essa adega junto com a esposa e com o gato preto. O gato, ele faz algo que quem tem bicho sabe que esses anjinhos de 4 patas fazem de vez em quando. Eles às vezes passam por entre nossas pernas, mas com a gente andando. Então foi isso que o gato preto fez. O cara tava andando e o gato passou por entre as pernas ali, ele deu um tropicão que ele quase caiu de cara no chão. Esse cara, isso foi o suficiente pra esse cara estourar. Todo aquele terror que ele tava sentindo, todo o medo daquele gato, as lembranças que ele trazia, isso foi um cume pra ele surtar de vez. Aí com um machado, não me pergunte se ele já tava com o machado, se ele pegou o machado ali na adega. Edgar Allan Poe não explica, simplesmente brotou um machado na mão dele, e é isso aí. Ele pegou um machado e no seu momento de ira, ele foi na direção do gato. E teria sido um golpe fatal se a esposa dele, a nossa grande heroína nesse momento, não tivesse aparado o golpe. Ela segurou antes de ele acertar e ir pras vias de fato. Então ela segurou ali. Que bom, né? Ele não matou o gato, então tá tudo certo, todo mundo vai sair da adega feliz e contente. E é isso? Poderia, mas piora, lembra? Então, no momento de ira, ele vai dar o segundo ataque dele, o segundo golpe dele. Só que dessa vez ele não mira no gato, ele mira no crânio da esposa. E recitando exatamente o que o nosso protagonista diz, ele fala:
ela caiu morta instantaneamente, sem um gemido. Tá bom pra vocês? Querem mais? Então, nosso protagonista matou a esposa. E será que ele se lamentou? E você acha que o nosso protagonista chorou, ficou arrependido? Ficou magoado? Repensou as atitudes? Procurou um psicólogo? Um psiquiatra? Não sei se tinha psicólogo, psiquiatra em 1849. Mas, sei lá, alguma atitude um pouco mais humana de arrependimento e retratação. Eu não sei se eu te contei, mas é um conto de terror. Então, não, eu vou esconder o corpo, óbvio, né? E ali conta que ele pensou que, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui, com essa mulher agora? Eu não posso tirar daqui, se eu tirar aqui todo mundo vai ver. Até de noite alguém vai ver. Ou seja, até em 1849. Os vizinhos, ó, estão atentos à vida. Pensou em esquartejar, pensou um monte de coisa. E aí ele finalmente decidiu. O método que eu ouço dizer que deve ser um dos favoritos do Edgar Allan Poe, porque não é a primeira vez que ele faz um conto falando sobre isso. Ele opta pelo empadeiramento. Empadeiramento. Espero que esteja falando essa palavra certa. Tudo errado. O que é um empadeiramento, pra quem nunca ouviu falar? É pegar o corpo da pessoa e colocar atrás da parede, né? Aí você põe assim, em casa americana isso faz mais sentido pra gente aqui, porque a gente tem parede de cimento, tijolo, então não existe um espaço dentro da parede. Mas lá nos outros lugares aí, eu não sei de que país Edgar Allan Poe é, que vergonha, né? Mas para outros países aí de fora, existe um espaço. Então, ele foi, aí na própria adega onde ele matou a mulher, tinha um espaço lá que era uma lareira, e aí ele tem um espaçozinho lá, ele enfiou a mulher lá dentro, aí pegou lá gesso, cimento e cobriu ali a parte onde que ela tava, por onde passou o corpo. Falou que ele fez, ó, ele se orgulha muito do que ele fez, tá? Que ele falou assim, ficou certinho, até a mesma cor que já era a sala, o ambiente ali da adega, eu consegui fazer igual. Quem olhasse aquilo ali, ninguém nunca ia descobrir. E ele ficou bastante orgulhoso do trabalho dele. Ele foi muito cauteloso, como eu falei pra vocês. A cor, limpou tudo certinho, pra ninguém, ó, nunca desconfiar que tinha a esposa dele atrás da parede. Certo, esposa morta, escondida, paredada. Qual seria o próximo alvo dele? Óbvio, o gato. Afinal de contas, tudo era culpa do gato. Ele procurou o gato e não achou. O gato tinha sumido. E ele conta pra gente que foi a primeira noite que ele dormiu em paz e tranquilo na caminha dele, desde aquele gato chegou na casa dele. Então, se você estava pensando que em algum momento dessa história ele ficaria triste ou algum pesar pelo que ele fez, eu sinto de dizer que não foi na primeira noite, também não foi na segunda, nem da terceira. Ele tava super feliz que o gato sumiu, que os problemas dele era o gato preto. Obviamente, com o sumiço da esposa, a polícia começa a investigar onde diabos está, como ele usa o termo depois, a mulher de seu coração. E aí ele respondeu uma série de perguntas, revistaram a casa dele e não acharam nada, a polícia ficou satisfeita que não acharam nada, e ele contentíssimo do crime perfeito que ele teve. Até que no quarto dia desde o assassinato da esposa dele, a polícia retorna. Ela quer fazer uma nova vistoria na casa. E ele, bem tranquilo. Os policiais quiseram ver a adega. Ele leva todo mundo na adega. Os policiais olham. Tá tudo perfeito, não tem nada lá. E aí os policiais já estavam indo embora. Só que esse cara, ele tava tão orgulhoso do crime perfeito que ele cometeu, que os policiais não faziam nem ideia, que ele tava com uma bengala na mão. E ele falou assim, olha, o policial, os policiais aí, esse prédio aqui, ele é fortíssimo, é incrível, esse prédio aqui é construído com melhor materiais do país que ele tá. E aí pega a porra dessa bengala e ele bate na parede, exatamente na parede que tá a esposa dele lá emparedada. E aí eu poderia contar para vocês, mas eu prefiro ler exatamente o que aconteceu depois que esse cretino bateu a bengala na parede. Ele fala o seguinte:
Apenas mergulhou no silêncio a repercussão de minhas pancadas, e logo me respondeu uma voz de dentro do túmulo, um gemido a princípio velado e entrecortado, como o soluçar de uma criança, que depois rapidamente se avolumou num grito prolongado, alto e contínuo, extremamente anormal e inumano. Um urro, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo, como só do inferno se poderia erguer, a um só tempo, das gargantas dos danados em sua agonia e dos demônios exultantes na danação. Então, o protagonista deu a pancada na parede e simplesmente veio um grito, uma voz de trás da parede. Ele fica assustado, obviamente. Ele encosta na parede ao contrário e a polícia, que inclusive já estava subindo a escada para poder vazar, eles voltam e pensam: what the fuck? A parede gritou. Quê? E aí eles vão exatamente onde o nosso protagonista tinha feito a parede ali e começaram a atirar. E aí quando eles começaram a atirar, o negócio já foi e caiu inteiro. Ótimo trabalho. E aí lá dentro estava o cadáver da mulher, obviamente em decomposição, como a gente já esperava, só que tinha algo em cima da cabeça dessa pobre mulher. Sobre a sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o ígneo olho solitário, estava sentado o horrendo animal, cuja astúcia me induzira ao crime e cuja voz delatora me havia apontado ao carrasco. Então, nós descobrimos então aonde estava o gato. O gato estava emparedado junto com o cadáver. E fim da história. Eu acho esse conto incrível. De terror, eu gosto muito dele, porque, claro, a escrita do Allan Poe é incrível, é muito gostosa de ler. É uma história, eu também não sei se isso também é por conta da tradução em português, que a gente também tem que levar isso em conta, que a tradução pode trazer um pouquinho mais de leveza, né? Mas eu não sei se vocês já tiveram experiências de lerem histórias, assim, de uma época anterior, de 100 anos atrás, de uma coisa assim, 200 anos atrás, que às vezes é um pouco difícil você mastigar aquelas palavras. Mas se é pelo Edgar Allan Poe ou pela tradução, é um texto muito gostoso de ler, é muito agradável, você lê assim, muito fluido, muito rápido. Ele traz uma coisa na história que você vai entendendo, porque talvez eu contando aqui não tenha ficado muito claro, mas ele inicia-se com uma proposta do tipo, a esposa dele falava do gato, por exemplo, que o gato preto tinha uma coisa meio sobrenatural nos gatos, de feitiçaria. Então você vê, desde 1800 e lá, já falei esse ano várias vezes aqui nesse vídeo, supõe-se, né, desses poderes, assim, dos gatos, né? Então, a história traz o tipo, será que o gato, esse gato novo que apareceu no caso, ele era um gato sobrenatural? Um gato que veio trazer uma vingança para esse outro gato Plutão que morreu? Ou será que realmente foram todas consequências da vida? Porque ele era um bêbado, maluco, que fazia maldade. E aí, até pela sua embriaguez, as coisas aconteciam. Ele podia fazer coisas, por exemplo, um incêndio. Pode ter sido que ele deixou a vela, como eu falei pra vocês. Porque antigamente não existia luz, né? Então, deixavam velas, deixavam lamparinas. Então, ele bateu nessa vela, né, durante dormindo e pegou fogo, né? Que a marca do gato na parede. Não saberia explicar muito como poderia ter aparecido. Mas a questão também de um gato sem olho também. Não sei como explicaria essa puta coincidência. Mas, por exemplo, a mancha branca na barriga do gato não tinha formato nenhum. Com o tempo que ele viu uma forca, ele emparedou a mulher lá dentro. Vai que esse bicho tá tão louco da cabeça que não percebeu que o gato foi junto. O gato entrou em algum momento ali, ele passou coisa e o gato ficou lá dentro. Então, o texto, ele te deixa numa dúvida no sentido, será que realmente foi algo sobrenatural? Ou será que realmente as fraquezas humanas que levam a gente a esses desastres?
né? Será que realmente existe uma força que te impulsiona, que te entrega? Ou será que é você mesmo responsável pelas metas que você faz, né? Então é isso, esse é o conto do Gato Preto, espero que vocês tenham gostado. No futuro aí, vamos ter mais vídeos com o decorrer, né, mais contos. Também tô com umas outras propostas para trazer também relacionadas a histórias aqui. Espero que vocês gostem e vejo vocês então no próximo vídeo. Beijos, tchau!